Glória a Deus, maravilhoso é contemplar o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente ler o Salmo 84. Aí a gente lê o Salmo, depois ora ao Senhor agradecendo pelos dízimos e ofertas, depois vocês sentam, tá bom? Desde o versículo 1. Salmo 84, versículo 1. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Eu nem tinha terminado de ler ainda, peraí, falta aí. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Agora sim, o versículo seguinte. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Acho que até aí tá bom. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos pelo lugar que o Senhor guardou para nós. Nós te louvamos porque não estávamos sequer à procura do que o Senhor tinha. Nós nem sabíamos onde é que havia. Nós nem sabíamos o quanto precisávamos. Mas o Senhor reservou esse espaço ainda assim. Senhor, nós nos consideramos crentes, mas crente mesmo foi o Senhor. O Senhor creu em nós bem antes da gente crer em Ti. O Senhor creu que a gente viria, o Senhor creu que a gente acharia, o Senhor creu que a gente seria encontrado e se permitiria. Senhor, muito obrigado pelo quanto o Senhor creu na sua própria graça, o quanto o Senhor creu no seu próprio poder de nos redimir e nos salvar. Porque foi a sua crença, Senhor, e não a nossa que nos salvou. O Senhor creu ao ponto de fato, trabalhar pela nossa salvação e realizá-la. E só então, quando a nossa redenção, quando o nosso resgate já havia sido feito, só então é que nós começamos a crer. E ainda precisamos crer mais. Pedimos, ajuda-nos, aumenta a nossa fé, que essas ofertas que chegaram ao teu altar sejam um instrumento de fortalecimento da fé de muitos, que muitos creiam, que nós creiamos cada vez mais, ao ponto de ofertar cada vez mais, ao ponto de se entregar cada vez mais, ao ponto de dizer: Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, faça conforme a tua vontade. Nós oramos por isso e pela tua palavra, pedimos que ela cumpra o seu papel, como sempre, e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar sentados. Alguém disse uma vez que todo homem quer ser rei, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser um Deus, e o único Deus quis ser menino. É curioso como de fato a gente vive correndo atrás de mais, do maior, para talvez várias vezes, muitas vezes, chegar ao auge e ter saudade do início. Quantos casais começaram a pintar sozinhos a casa em que começariam a morar, um apartamento pequeno, e aquele momento de labuta, de sensação de que, meu Deus, será que vai dar? Será que a gente vai conseguir? Até que conseguiram, saíram do aluguel, casa própria, financiamento quitado, trocou apartamento por uma casa ampla, em que agora um tinha que gritar para ver se achava o outro, e de repente, no isolamento de uma mansão, às vezes pensam: que saudade de como era antes. Dizem que a gente, quando está muito triste, chora em posição fetal, né? É quase que instintivo, que uma tristeza muito grande te leve à saudade mais primitiva, da casa mais apertadinha que você já viveu.
Dizem que às vezes a gente está tão amargurado com a existência que tem vontade de voltar para o útero. Ou dizem que a gente quer crescer, mas quando cresce, quer voltar para o início. Por quê? Joelho ralado dói. Bíblia ninguém sabe, né? Você vê que eu li o texto aqui, ninguém para me ajudar a completar, mas agora... Tô brincando, eu provoquei. Mas a música tem uma sabedoria imensa ao dizer que a gente, quanto mais cresce, mais saudade tem do início. Sabe por quê? É porque, de fato, nossa ansiedade, nossa ambição, nossa pretensão nos leva ao grande, a querer grandes mansões. Mas algo em nós, eu creio que é uma fagulha divina que arde, independentemente da nossa culpa e do nosso pecado. Algo em nós quer o que no fim das contas Deus sempre quis. Deus sempre quis um lugar pequenininho onde a gente coubesse junto com Ele e outras coisas não entrassem. Deus sempre quis um ambiente de intimidade. Deus sempre quis um lugar onde a gente ficasse apertado um junto com o outro. A gente lê um salmo em que está escrito assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. É a versão que eu mais gosto. Você vai ler de outras formas que eu diria que são menos poéticas. Que amáveis as tuas moradas, que bom é a tua casa, o lugar da tua habitação. Tudo isso está certo, mas o termo que eu mais gosto aí é tabernáculo. Quem é crente há mais tempo já ouviu muito esse termo. Tabernáculo é o diminutivo de taberna. Tabernáculo é um lugarejo, é uma tenda pequena, onde não cabe muita coisa. É uma casa apertadinha. É o nome dado à grande morada que Deus escolheu quando quis se revelar aos homens na terra. Olha que coisa louca. Deus, quando quis se revelar ao povo de Israel para mostrar como seria a revelação dele a todos os povos, ele mandou que o povo de Israel construísse um tabernáculo. Imagina, o Deus de Israel, o Deus das nações, o Deus dos deuses. Você pensa que ele vai fazer uma mansão, um templo suntuoso? Não, ele diz assim: o que eu queria mesmo era um tabernáculo com vocês. Era um espacinho para a gente conversar apertado. Vocês não vão viver dentro do aperto não, porque o tabernáculo não é o lugar onde vocês vão passar a vida inteira não. Mas quando a gente for conversar alguns assuntos assim mais pessoais, eu quero lá, para a gente ficar juntinho, para a gente ficar perto. E se você já esteve num lugar perto com alguém, gente, você sabe que é bom você falar baixinho, é gostoso, a pessoa ouve. Mas é ruim porque você fala baixinho e a pessoa ouve. É bom porque aquele chameguinho, mas é ruim porque sabe, aquele chameguinho. Não dá para evitar alguém quando você está num lugar pequeno. E esse alguém também está nesse lugar pequeno. E aí a gente sai, né? Nem que seja para soltar um pum, para falar sem aquela pessoa que está ali ouvir, para respirar, para ter a sensação de que a gente tem também nossa individualidade. E a gente começa a buscar lugares amplos. E aí tudo na nossa vida é assim. Começa estreito e a gente vai buscando algo mais espaçoso, e o espaço vai nos afastando de quem estava com a gente ali desde o estreito. Deus mandou que o povo fizesse um tabernáculo para que o povo e Deus pudessem viver no estreito, apertadinhos um com o outro, ao ponto de tudo que o povo falasse, Deus dizer: eu ouvi, você estava querendo isso, né? Por isso que eu dei. E você recebe uma bênção e diz: mas Senhor, eu estava lá na hora que você estava pedindo, eu vi a cara com que você olhou para isso, por isso que eu dei. Da mesma forma, você faz um plano de fazer algo ruim e daqui a pouco o plano é frustrado e Deus diz: eu sabia qual era o seu plano, porque eu ouvi, estava perto. Essa é a realidade dentro de um tabernáculo. E eu vou dar uma dica a respeito de Salmos. Salmos são livros poéticos. Quando você ler um salmo, pense que é uma poesia. Poesia é coisa de homem apaixonado, de homem amargurado. Poesia é quem está com os sentimentos à flor da pele. Então todo salmo, leia com a convicção de que quem escreveu estava com sentimentos à flor da pele. Tenha paciência com o escritor. Às vezes ele vai querer assim, ó: Senhor, dá uma pedrada na cabeça do filho de fulano. Nossa, isso está na Bíblia? Isso é o sentimento à flor da pele de um crente. Às vezes é assim.
Você conhecer os pastores dessa igreja em dia de jogo, você não vai se estranhar mais com salmos. É um sentimento à flor da pele. Agora, vale a pena procurar que sentimento é esse. Eu vou dar uma dica. Do que mais o salmista estiver falando, é do que mais ele está com saudade. Ou seja, quem mais está presente no texto é quem mais está ausente na vida. O salmista fala muito daquilo que ele não está vendo. Ele fala para ver se traz a visão. E aí uma outra dica, para o judeu, o nome de Deus, ele é tão santo que os judeus evitam falar desse nome. Só fala quando o bicho está realmente pegando. Se você vir num salmo a menção ao nome de Deus, saiba que aquele salmista não está conseguindo vê-lo. Por isso clama, grita por ele. Toda vez que o nome Yahvé aparece no texto, é porque a presença de Yahvé não está sentida na vida de quem o escreveu. É sempre assim. Quando você lê um salmo falando muito do nome de Deus, é porque Deus não está ali. Esse é um salmo, Salmo 84, um dos meus favoritos, escrito visivelmente por alguém que não está no tabernáculo de Deus, não está no lugar que ele considera o lugar onde Deus mora apertadinho com os homens, o lugar onde Deus se revela aos homens. Ele não está no centro da comunhão que ele um dia já teve. É alguém que está lembrando de como era viver aquela experiência de estar sentindo o cangote de Deus. É alguém que está dizendo: que saudade de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Que saudade quando eu olhava tanto para Ele que eu não via as outras coisas ao meu redor. Que saudade quando eu não tinha medo, porque quando eu via e eu via de perto, eu pensava: nossa, Ele é tão maior do que os problemas que estão ali fora me esperando. Que saudade de confiar tanto em Deus ao ponto de não querer mais nada além de um lugar apertadinho com Ele. Que saudade de dizer que todo tempo é pouco para viver com meu Deus numa casa de reboco. Puxei outra aí agora. Alguns pegaram. Que saudade desse chamego, dessa espiritualidade íntima, dessa entrega absoluta, dessa oferta. A maior oferta que você pode fazer é da sua intimidade. É ofertar de fato o momento em que você desabotou a calça. Você não está mais fingindo, você não está mais dissimulando, você está entregando para quem está ali quem você é. Você está ofertando tudo. Que saudade. É o que está dizendo o salmista. Quando ele diz assim: que amáveis são os teus tabernáculos, ele está dizendo: que coisa boa é estar ali. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Yahvé. Olha o nome aparecendo aí. E não só o nome, ele está falando não só de Yahvé, mas dos átrios de Yahvé. Aqui eu preciso de uma explicação histórico-geográfica rápida. O tabernáculo tem uma estrutura que é repetida no templo. É a forma como Deus disse ao povo de Israel que queria se revelar a eles. Deus disse para eles construírem uma casa, um lugar, um tabernáculo, um ambiente apertadinho de revelação. Mas mesmo num ambiente apertadinho, Deus coloca regras, Deus coloca cômodos, Deus vai dando níveis de intimidade. Mesmo num apartamento que Deus construiu para morar com o povo, havia quartos, sala, havia espaços mais ou menos íntimos. O que você precisa saber? É que há um muro separando quem está do lado de fora de quem está do lado de dentro. Há uma cortina quando a gente está falando do tabernáculo e um muro de pedra quando a gente está falando do templo. Inclusive o templo de Israel foi construído ali onde hoje só sobrou o muro, um pedaço da contenção desse muro externo. A gente chama isso de Muro das Lamentações. E desse muro para fora é o que quem está de fora vê. Mas quem entra no muro, e qualquer um pode entrar, mesmo naquela época tão machista, tão xenofóbica, os estrangeiros podiam entrar e as mulheres podiam entrar. Agora, claro, lá dentro dos machismos, das separações, havia um muro interno que separava os homens das mulheres, os judeus dos gentios. Glória a Deus, porque como todo o templo apontava para a comunhão que Deus quer ter com os homens, o apóstolo, já falando de Jesus, vai dizer que Jesus
quebrou todo o muro que separava gentio de judeu, de mulher, de homem. E para Jesus agora não há mais separação. Estamos todos no mesmo cômodo, para a glória de Deus. Mas naquele contexto, quero que você entenda que o tabernáculo, o templo, era os átrios externos. Esses átrios eram acessíveis para todo mundo. Nesses átrios havia o protagonista do tabernáculo. A peça mais importante do tabernáculo era o altar. Havia um altar ali no átrio. Era onde havia o sacrifício, onde havia a queima das ofertas, onde havia o holocausto. O altar era o protagonista do tabernáculo. Depois de feita a oferta no altar, o sacerdote, não qualquer um, só os sacerdotes, entravam numa parte mais reservada do templo, que era chamado de lugar santo, e apenas um sacerdote, uma vez na vida, entrava num outro lugar, ainda mais reservado, chamado de lugar santíssimo. Outro dia a gente pode conversar sobre tudo isso. Hoje eu vou ficar no átrio, porque é do átrio que o salmista está falando. O salmista está com saudade disso aqui. Ele está dizendo: ah, Yahvé, a minha alma desfalece pelo átrio. Ele está falando dessa parte a que qualquer um de nós poderia ir. E o que ele está falando aqui é o seguinte: ele está dizendo, ó, até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha encontrou um ninho. Eu encontrei os teus altares. É o que o salmista está dizendo. Tem 3 personagens nessa história, e eu quero entrar nessa história para dizer o que eu tinha a dizer, para dizer o que me motivou a falar sobre isso hoje. Eu contei aqui na confraria de homens, só posso falar isso, tá? O resto é segredo, se você quiser você tem que vir para a próxima. Mas até falando isso eu estou com medo aqui de ser denunciado, porque eu estou abrindo informações. Mas eu contei aqui uma fragilidade, que é, primeiro fui zoar o pastor Saulo, porque ele assiste o programa Isso é um Bolo, e eu achei que isso não era assim muito másculo. Mas eu me lembrei logo em seguida, Deus tocou meu coração, que eu também assisto documentários de bichinhos na BBC. Então eu não aguento ver quando passa uma. Aninha, que gosta muito, eu comecei a gostar, acho que mais do que ela. Então não tenho moral nenhuma para falar que você devia estar assistindo era programa de guindastes fazendo construções civis, você devia estar assistindo era só o UFC, enfim. Eu não tenho autoridade para dizer que isso é um programa másculo, porque eu assisto documentário de bichinho. E esse domingo retrasado, eu acho, estava em casa e o Fantástico exibiu um trecho no documentário da BBC sobre pássaros. E aquilo ardeu meu coração, pelo que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Esse texto está falando de 2 aves, do pardal e da andorinha. A gente está falando mais especificamente, provavelmente, do pardal doméstico, que é uma espécie específica, e do andorinhão preto, de um outro tipo de andorinha, que é também característica dessa região onde o texto está. Mas não só característica dessa região onde o texto está. Eu vou contar para você o que eu pesquisei e descobri a partir desse documentário. É que essa ave, o pardal doméstico, o pardal é um bicho que todo mundo conhece, tem aqui também. O pardal é um bicho que está no mundo todo. Mas o pardal doméstico é um bicho que praticamente não sai do lugar em que ele nasce. Ele vive ali, ele mora ali. Ele não voa para longe de mais do que 100 quilômetros do lugar onde ele nasce. Ele é um bicho local, resignado, metódico, rotineiro. Sabe, ele está tranquilo em fazer sempre a mesma coisa. E essa espécie de pardal doméstico provavelmente é o tipo de pardal a que o salmista está se referindo por 2 razões. A primeira é que, até hoje, se você for em Jerusalém, você vai achar entre as fendas do muro, do lado de fora do templo, do que hoje é o Muro das Lamentações, ninhos, ou melhor, casas elaboradas de pardais domésticos. Até hoje, os pardais domésticos fazem moradas entre as pedras do muro do templo. É um hábito regional, é uma ave daquele lugar. Essa ave acha ali um lugar para ela morar, no templo do Senhor, entre as pedras do templo. E Jesus menciona, quando está perto do templo pregando, ele fala sobre pardais que eram vendidos ali na porta do templo, porque de fato o pardal é um bicho que mora por ali.
O que eu quero que você entenda é que o salmista que está escrevendo isso, ele está lembrando da imagem que ele estava acostumado a ver. O poeta está falando de uma cena que ele verificou. Ele disse: Senhor, que coisa maravilhosa que é a tua presença. Que coisa maravilhosa que é o que o Senhor quis para os homens, esse lugar de comunhão. É um lugar tão maravilhoso que é acessível até os bichinhos mais simplórios, que estão mais satisfeitos com a vida sem grandes aventuras. Senhor, quem é de rotina, quem é conformado com a vida que leva, quem é religioso, quem é tranquilo em ficar sempre no mesmo lugar, acha uma casa para viver junto com o Senhor. Deus tem um lugar para quem não está tão interessado em grandes aventuras, em pregar na Indonésia, em viajar ao mundo, para quem está a fim de simplesmente achar segurança nele. O pardal é uma ave simples, uma ave que o que mais tem contra si é predadores. Uma ave que talvez tenha medo de muita coisa. E o salmista está dizendo: quem é assim encontra onde morar, onde viver na presença de Deus. O religioso, o pardal, encontrou uma casa no templo. O salmista está olhando aquela cena que ele estava acostumado a ver e vendo: meu Deus, que coisa acolhedora que é a presença de Deus, onde há um lugar para um pardal fazer a casa dele entre as pedras do muro do templo. Mas a parte que mais me impressionou foi o que eu vi de fato no documentário que eu citei aqui. O documentário, em uns 10 segundos, estava mostrando hábitos específicos de animais ao redor do mundo. E aí, falando do andorinhão preto. Eu não acreditei nisso não. É uma ave que voa mais de 4.000 quilômetros sem pisar no chão. Ela chega a passar 10 meses no ar. Ela dorme no ar. Ela acasala no ar, sem precisar pousar. Imagina que desprendimento. E olha que coisa curiosa sobre o andorinhão preto. O documentarista estava falando. O andorinhão preto costuma viajar da Europa para a África, da África para a Europa, e com raras paradas, às vezes nem para, mas quando para, sabe onde para? Para em Jerusalém, no muro do templo. O andorinhão preto faz ninho até hoje entre as pedras do templo de Jerusalém, do Muro das Lamentações. Que coisa curiosa, que fenômeno natural profeticamente relevante ao ponto do salmista identificar. E eu quero que você pense como o salmista, que estava lá em Jerusalém provavelmente durante uma boa parte do ano e não via o andorinhão pisar ali nunca, mas de vez em quando via que o andorinhão vinha. E aí talvez ele pensasse: Deus vai botar esse andorinhão para correr, como quem diz: você não vem todo dia, mas quando precisa de um lugar para a sua cria, você vem. Não, isso aí eu não aceito não. Ou tá comigo todo dia ou não tá nunca. Talvez o ânimo do salmista fosse pensar assim: Deus vai botar esse andorinhão para correr, como quem diz, só quer vir aqui quando tá de passagem, né? Não, o salmista está dizendo o contrário, está dizendo: Deus, que impressionante. Tem lugar para quem só passa por aqui quando precisa. Na presença de Deus há um lugar para o peregrino que não está disposto a morar aqui como pardal, a viver aqui como religioso. Não, aquele que só vem aqui realmente quando precisa de uma bênção, só quando precisa de uma cura, sabe? Sabe aquele andorinhão que passa 72 horas de plantão sem nem passar em casa, que viaja o mundo inteiro, que você olha no Instagram e pensa: eu quero trabalhar com o que essa pessoa trabalha, porque está viajando a vida inteira, está o tempo inteiro vivendo novas aventuras. Sabe aquela figura que você olha assim e pensa: velho, não cansa, é o dia inteiro no Super Coffee, não é possível. Essa pessoa de vez em quando ela lembra que ela precisa em algum momento recarregar as baterias. Sabe onde ela acha onde recarregar as baterias? Na presença do Senhor. Nos tabernáculos de Deus tem um lugar para o andorinhão, tem lugar para o pardal, tem lugar para o andorinhão. O pardal pode fazer a casa ali, morar ali, que ele vai ter uma vida satisfatória. O andorinhão pode só passar ali quando ele precisar, que tem refúgio, tem apoio, tem um lugar para ele fazer o ninho. E gente, isso é lindo, pensar que tem lugar para o pardal, tem lugar para o andorinhão. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o salmista que está escrevendo isso, e eu também,
Eu acho que a gente tem um nível de consciência maior do que o pardal e do que a andorinha. Dá para esperar mais da gente do que deles. Eles são movidos pelo instinto. Eles são movidos pelas suas próprias condições existenciais. Um pardal não viaja, não é porque não tem passaporte, é porque não está na natureza dele viajar. E a andorinha não para, não é porque ela tem pouca... ela é entediada. Não, é porque é da natureza dela viajar. O pardal e a andorinha fazem o que a sua natureza determina que eles façam, mas você e eu não. Vou lhe dizer, você não é um pardal, você não é uma andorinha. As características pelas quais você tem vivido não podem ser um definidor do seu futuro nem do seu destino. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, isso aí é Gabriela. O salmista está dizendo: a vida do pardal é definida pela natureza dele, a vida da andorinha é definida pela natureza dela, e até para quem vive conforme a natureza, Deus tem refúgio, Deus tem misericórdia. Então Deus não vai te abandonar se você insistir em viver do jeito que a sua natureza pede que você viva. Tem lugar para você aqui toda vez que você vier, ainda que você só venha uma vez a cada 10 meses de voo, ainda que você more aqui, viva aqui e não tenha coragem para enfrentar a vida lá fora, tem lugar para você aqui na presença de Deus. Deus tem força para quem não está disposto a viver. Deus tem força para quem está a fim de viver demais e só quer passar aqui de vez em quando. Tem lugar para o pardal, tem lugar para a andorinha, mas o que o salmista estava focado não era em um lugar para fazer ninho, nem um lugar para viver. O salmista queria mesmo era os altares. Ele não queria fazer um ninho na porta do templo, no muro de fora. Ele não queria usar a porta do templo e o muro de fora só de tempos em tempos quando ele precisasse de um refúgio. Não, ele estava dizendo: Senhor, o pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou um ninho, mas eu encontrei os teus altares. O pardal busca na presença de Deus uma casa para viver. A andorinha busca na presença de Deus um refúgio para voar. O salmista quer um lugar para morrer, porque é isso que o altar representa. O altar, a palavra hebraica para altar é mais especificamente lugar de sacrifício. Quando o salmista está lembrando da casa do Senhor, ele está com saudade disso, de um lugar para ser sacrificado. Que loucura é essa, gente? Quem está atrás de um lugar para se sacrificar? Quem está atrás de um lugar para morrer? Uma vez, o povo de Israel pediu a Moisés que intercedesse por eles a Deus. E o pedido que eles fizeram foi revelador. Eles disseram assim: Moisés, nós sabemos a nossa condição, nós sabemos que nós é que nos afastamos de Deus, nós é que saímos daquele tabernáculo pequeno em que Deus queria comunhão com a gente. Sinceramente, Moisés, a gente precisa morrer, a gente merece morrer. Se a gente se aproximar de Deus, a gente vai morrer. Então, Moisés, se aproxime você de Deus para que a gente não morra. E eles estavam certos. Eles estavam certos. Caso qualquer um de nós aqui queira fazer essa loucura que é se aproximar de Deus, eu vou lhe dizer: se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é juiz, o mais certo é Ele matar todo mundo que não presta. E não vai ficar um aqui. Eu sou o primeiro a cair. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O pecado é uma doença que entrou no mundo. Por mais legal que você seja, eu tenho muito orgulho das pessoas da minha comunidade. Eu olho para Lírio admirado, impressionado, dizendo: às vezes Deus desequilibra o baba. Se fosse um jogo de futebol de criança aqui, já teria vindo outra igreja para dizer: não, mistura os times, de vocês está muito forte. Porque realmente eu fico muito impressionado com a qualidade das pessoas que Deus colocou aqui entre nós. Mas eu vou falar a vocês, mesmo vocês precisam morrer se quiserem ter um encontro com Deus. Mesmo eu, mesmo o Diogo, mesmo o Saulo, qualquer um de nós, Paulo, Tainá, todo mundo, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Sabe por que a gente está fugindo daquele lugar pequeno, apertado, em que Deus queria nos encontrar com frequência? Porque tem coisa que a gente não quer mostrar, tem coisa que a gente sabe que Ele não tolera, tem coisa que para a gente se colocar na presença dEle vai ter que morrer. Tem desejo que tem que morrer para Deus chegar mais perto. Para eu chegar mais perto de Deus,
Tem conduta que tem que morrer agora. Tem coisa que Deus, sabe? Deus vai olhar assim: que cheiro é esse aqui, gente? Que hábito é esse aqui? Não cabe, assim. Deus vai, em um momento, dizer assim: acho que isso aqui é um espaço para você cultivar isso aí, porque isso aí não cabe num lugar em que eu estou. Eu quero muito entrar no seu coração, fazer morada, transformar você, encher você com o Espírito Santo. Mas aí eu vou precisar que algumas coisas aqui morram, que algumas, sabe, a vontade de controlar, o desejo de seguir a própria natureza, isso vai ter que morrer, isso vai ter que deixar de reinar na vida de alguém aqui, se alguém quiser de fato se aproximar de Deus. Não é à toa que a palavra hebraica para oferta, que é o que se trazia ao altar, o jeito como o hebreu cultua, o jeito como Deus disse que queria ser cultuado era: tragam a mim uma oferta, e essa oferta vem para o altar. E a palavra korban, que é a palavra usada para oferta, é uma palavra que deriva de aproximar. Deus está dizendo: eu vou construir um tabernáculo com um altar no meio, para que quem quiser se aproximar chegue pronto para entregar, chegue pronto para morrer. Esse ato de trazer algo ao altar de Deus para que esse algo morra é, na verdade, um ato de quem diz: Senhor, estou com saudade da gente ter mais proximidade. Senhor, a minha alma está anelando mais proximidade com Deus. Eu estou me sentindo distante de Deus. Meu coração está desfalecendo da sensação que eu estou longe do Senhor. A minha alma está longe do caminho do céu. Eu preciso que o que tiver que morrer, morra. O que quer que nos separe, morra, para que a gente fique junto outra vez. O korban, a oferta, é um gesto de dizer: Senhor, eu quero me aproximar. Só no altar que isso acontece. No altar é que se diz: Senhor, morra o que tiver que morrer, mas eu quero ficar ao seu lado. Tira da minha vida o que o Senhor tiver que tirar. Se for necessário tirar isso para que a gente se aproxime. A oferta é isso, é trazer ao altar. E ali no altar, toda oferta viva que chega, morre. Era ali no altar que se trazia um cordeiro, e o cordeiro era sacrificado. Era ali no altar que se fazia uma carnificina. Eu tenho um amigo judeu que ele sempre diz assim: crente gosta de falar de altar porque nunca viu um. Aquilo ali era uma tragédia. Era sangue jorrando para todo lado, era bezerro mugindo, berrando. Mugindo é boi, né? Tinha boi também sendo sacrificado. Gente, era um açougue bárbaro. Não é um lugar bonito não, esse lugar, o altar. É dele que o salmista está com saudade. O processo de aproximação de Deus é um processo que não é tão tranquilo quanto muita gente gostaria de te dizer. O processo de aproximar-se de Deus é sim um processo de entrega, de renúncia, de dizer: Senhor, sou eu de novo. Aqui estou eu para dizer: me afastei, me distanciei, mas me arrependi, voltei, quero reconectar-me contigo, Senhor. Eu quero refazer os laços, eu quero voltar para aquele lugar apertadinho onde a gente conversava e eu sentia a tua presença. Já estou caminhando para encerrar, para lhe dizer que sim, o altar é esse lugar de sacrifício, de morrer. Mas aí tem um problema, é que eu e você só temos uma vida, e essa vida a gente já gastou pecando. Eu e você já queimamos nosso réu primário no tribunal celestial. E agora, se a gente precisa morrer? E agora? Foi a pergunta que Deus em algum momento fez na eternidade, e Ele mesmo respondeu: e agora? E agora Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora Cristo veio para ser a oferta perfeita. Na noite em que foi traído, Ele reuniu seus discípulos, não no altar que a gente estava acostumado a ver, não no altar do templo, não no altar do sacrifício, não em um lugar onde os discípulos precisassem cortar os próprios pescoços ou o pescoço de algum animal indefeso. O Senhor reuniu os discípulos para estabelecer uma aliança eterna numa mesa. Como quem diz: o sacrifício sou eu. Eu subirei ao altar para que daqui para frente vocês se assentem à mesa e na mesa se aproximem de Deus. A cruz transformou o altar em uma mesa.
o lugar que o salmista tanto ansiava, o lugar que o salmista não podia ver se estivesse longe de Jerusalém, aquela experiência de dizer: poxa, o pardal está lá, acolhido, a andorinha, quando precisa, sabe que tem acolhimento lá. Eu queria estar lá. Você não precisa dizer com a mesma dor que o salmista dizia. Vou te convidar a ficar de pé para a gente orar. E para dizer o seguinte: hoje, Cristo transforma aquele altar, que era o meio pelo qual qualquer um podia se aproximar de Deus. Qualquer pessoa que quisesse ter uma experiência com Deus, bastava chegar ao altar e mostrar: olha, eu quero oferecer algo, eu quero sacrificar algo, eu quero entregar o que quer que você me diga, simbolicamente ou não, que me afasta de Deus. Eu quero dizer, pode até me custar alguma coisa. Era assim, qualquer um, não era só judeu, qualquer um podia chegar e trazer uma oferta e dizer: eu quero ter uma experiência com Ele, eu quero ver Deus se manifestar, eu quero sentir a presença dEle. E se aproximava, ainda que simbolicamente, por alguns instantes. Essa era a vida até então, antes de Jesus se manifestar e lançar luzes sobre todos esses símbolos e deixar claro o sentido de todos os salmos e de toda a Bíblia. Quando Ele veio, o que Ele disse foi: eu subirei ao altar e transformarei o altar numa mesa permanente, onde qualquer um que queira pode se sentar a qualquer tempo e conversar com Deus. Hoje nós temos ousadia para, pelo sangue de Jesus, entrar no lugar mais íntimo de aproximação e dizer: Senhor, o altar está posto, o sacrifício está feito, o sangue foi derramado, a oferta foi dada. Eu estou morto, Senhor. Eu estou morto em Cristo, porque eu me batizei na morte de Cristo, e com Cristo eu também ressuscito. Se eu aceitei tomar parte na morte de Cristo, então eu preciso agora tomar parte na vida que Ele teve depois de morrer. Eu quero ser parte do Cristo ressurreto. Eu quero ser um com o Pai, eu quero ser um com Deus, eu quero viver próximo, eu quero andar junto, eu quero, Senhor, sentir a Sua presença. Eu quero sentir a Sua presença não apenas uma vez a cada 10 meses como uma andorinha. Eu não quero apenas sentir a sensação de estar seguro quando eu estou aqui em culto, não como pardal. Eu quero, Senhor, é viver 100% do meu tempo com a convicção de que tem um Deus próximo de mim a me guiar, a me dirigir. Você quer isso? Então peça ao Senhor agora que te encha com o Espírito Santo. Peça ao Senhor que te encha com a convicção do Espírito Santo como o guia da sua existência. Diga: Senhor, eu estou de volta. Eu quero me aproximar outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero viver pertinho com o Senhor. Eu fui para longe, eu quis coisas grandes, mas eu quero de fato uma casinha pequena. Eu quero, Senhor, tabernacular com Deus. Eu quero um lugar amável, onde eu sinta a presença do Senhor e possa te louvar continuamente. Ore ao Senhor pedindo isso durante esse louvor. Peça para Ele te visitar, para Ele te mostrar que está perto, para você se sentir perto outra vez. E o caminho para você se sentir perto todos os dias é o Espírito que transforma qualquer lugar em mesa. É o Espírito que vai te colocar nesse altar permanente que Jesus estabeleceu. Essa mesa posta, em que você já não precisa sacrificar, porque Ele já sacrificou por você. A oferta já foi feita.